Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo do canal. Meu nome é Gabriele Tubbs e eu sou estruturadora emocional quântica e nutricionista, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o tema: devo parar com o medicamento antidepressivo? Então venham comigo que até o final do vídeo vocês vão descobrir esta resposta. Então vamos lá, gente. O que de fato é a depressão, né? A depressão, ela é uma raiva e uma frustração acumulada, contida. Vamos lá que eu vou explicar melhor para vocês. Uma pessoa que ela vai passando por um processo de crises de angústias, aquela sensação de vazio do peito, ciúmes excessivo, a pessoa que tem medo de perder pessoas, medo de perder situações na vida dela e não sabe como lidar com isso. E isso nada mais é, né, uma certa relação de dependência emocional de pessoas ou circunstâncias. Aquele tipo de apego a situações ou pessoas também, uma desconfiança descontrolada, e tudo isso envolvendo muita raiva. Então também uma sensação todo o tempo de que as pessoas vão traí-la, e raiva dessas pessoas, um desespero de ficar sozinha, uma sensação de eu não consigo, eu não dou conta de ficar sozinha. Então todas essas situações que eu dei aqui de exemplo, que estão inclusive totalmente relacionadas com a falta do autoconhecimento. Por quê? Porque uma pessoa que tem o autoconhecimento, que ela conhece a si mesma, que ela sabe qual é a missão dela, né? Eu tenho um vídeo falando aqui sobre a missão da pessoa aqui na Terra, que a gente tem um propósito realmente para realizar, para auxiliar as pessoas. Então, quando ela sabe quem ela é, o que ela tem para fazer, para auxiliar essas pessoas, ela tem esse conhecimento, ela começa a ter é como se fosse um preenchimento dessa sensação de peito vazio que eu comentei, que a pessoa com depressão passa. Então, na medida que vai acontecendo, é como se fosse um acúmulo, entre aspas, dessas situações de angústia, de vazio, né? Na medida que isso vai acontecendo, a pessoa vai acumulando uma raiva e uma sensação de medo de ser humilhada, de raiva de ser humilhada. E isso vai cada vez gerando mais este processo de ela querer se fechar, como se fosse fechar numa concha e ficar num processo depressivo. Então, ficar uma pessoa apática, antissocial, ela não tem mais vontade de estar num ambiente com outras pessoas, com seus próprios familiares. Então a pessoa cada vez mais vai se fechando, e muitas vezes com receio também de sofrer críticas, de ser colocada em situações em que ela se sinta deslocada, que também está relacionada à falta de autoconhecimento. Porque quando a pessoa sabe quem ela é, qual o propósito, o que ela tem para fazer, ninguém abala suas estruturas, né? Então, gente, esse processo todo da depressão gera sim uma necessidade da medicação. E aí, vamos responder a pergunta sobre o medicamento, né? Então, devo parar com o medicamento? Gente, não. Uma pessoa que tem o diagnóstico de depressão, ela está realmente numa situação delicada. Porque tudo isso que eu comentei aqui sobre o que é a depressão, o que leva a pessoa a chegar num processo de depressão, é uma caminhada, e todos esses sentimentos de raiva, de dependência emocional, de desespero de ficar sozinha, tudo isso gera um desequilíbrio químico no organismo. Em que sentido? Aqui no nosso cérebro nós temos os neurônios, e entre eles, para que um se comunique com o outro, no meio tem uma fenda sináptica que chama, tá? E é de um para o outro que passa o impulso elétrico para que ocorram os nossos pensamentos e tudo mais. E ali é onde tem a eliminação, entre aspas, né, dos neurotransmissores de diferentes tipos e a captação do neurotransmissor pela outra fenda. Então é como se fosse assim, tá? Um solta o neurotransmissor, o outro capta, tá? Então, a pessoa com depressão, ela tem uma queda na produção desses neurotransmissores, principalmente da serotonina, tá? Então, vai depender
se tem outras situações associadas que pode ter queda da dopamina também. Com essa queda da serotonina, a gente já tem uma pessoa que fica nesse processo apático e tudo mais, tá? Porque a serotonina, ela é o neurotransmissor que dá aquela alegria, aquela sensação de prazer, de boa vontade e tal. Então isso fica baixo no organismo de uma pessoa que está em depressão. O que o medicamento antidepressivo faz? Ele aumenta a produção e a liberação, né, aqui na fenda sináptica por esse axônio para o outro. Ele libera este aqui, mais serotonina, aumenta essa produção e faz com que, de uma forma química, que essa serotonina que vai sendo liberada, que ela fique como se fosse concentrada aqui nessa fenda. Então ela fica mais tempo disponível para que a outra fenda capte. Então, é uma recaptação de serotonina, né? É um processo fisiológico, mais ou menos nesse sentido, que o antidepressivo faz, tá? Então, o antidepressivo, ele vai fazer esse papel e vai manter ali a produção. Maravilha, ok, até aí tudo bem. Então, resposta, não parar com o antidepressivo. Porém, gente, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Não parar com o antidepressivo não é a solução, porém, tomar o antidepressivo para o resto da vida não é a solução e não necessariamente tem esse intuito. Por quê? Porque por todas as explicações que eu já expliquei, de onde vem a depressão, raiva e frustração, o que a gente precisa olhar para essa pessoa? Essa pessoa ela precisa entrar num processo terapêutico em que ela passe a entender quem ela é, entender como ela pode e deve aprender a lidar com os seus próprios sentimentos, com os seus sentimentos com relação a outras pessoas, aos seus familiares, ao seu relacionamento amoroso, para que ela possa entender e entender todo esse processo, né? Eliminar essas questões de medo de perder as coisas, medo de perder as pessoas, de frustrações. Então, trabalhar emocionalmente todos esses pontos. Então, é um conjunto de um médico que vai estar fazendo a prescrição desse medicamento, normalmente é o psiquiatra, que é a pessoa apropriada para isso, e um terapeuta que vai estar auxiliando nesse processo. E aí eu tenho mais para dizer para vocês. Através da nutrição funcional e da ortomolecular, nós conseguimos também auxiliar, junto em parceria de trabalho com o psiquiatra, um desmame desse remédio antidepressivo. Mas como eu estou explicando aqui, espero que esteja de forma muito clara de que em todo o tempo essa pessoa ela necessita passar por um processo terapêutico para que ela comece como se fosse digerir e metabolizar o seu eu, quem ela é, tá? Isso em conjunto vai fazendo com que possa sim ser feito o desmame do medicamento. E aí, onde entra a nutrição funcional? Através das prescrições magistrais, nós conseguimos fazer, vai tirando um pouquinho de antidepressivo, medicamento, e nós vamos aumentando e colocando alguns nutrientes específicos que participam da produção desses neurotransmissores, da serotonina no caso. Porque, lembrando, quem já me assiste, nós somos feitos de nutrientes. Então, o neurotransmissor, que é uma forma de proteína também, de enzima proteica, este neurotransmissor, ele vai ser construído de nutriente. Então, nós precisamos e damos, através da ortomolecular, quantidades pequenas que vão sendo aumentadas para que possa dar o desmame do medicamento e que se consiga manter essa produção de serotonina e também o tempo que ela vai ficar ali naquela fenda sináptica e melhorando todo esse processo do paciente. Mas a parte terapêutica não tem, essa sim não tem como sair de jeito nenhum. O medicamento sai na medida que vai passando, pode sair sim, mas com este processo, e aí vai depender de cada pessoa quanto tempo ela vai precisar ainda seguir no processo terapêutico para entender melhor quem ela é, como são as questões, as suas questões, tá? Gente, inscrevam-se no canal, eu tô sempre trazendo mais informações sobre ora nutrição, ora terapia, porque o meu trabalho é em conjunto, porque o meu objetivo é te ajudar na sua estruturação emocional de forma quântica, porque nós mexemos com toda a parte
parte energética e vibracional. Este é o meu olhar e trago também com a nutrição. Então compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça que tenha depressão ou com alguém que seja familiar de alguém que tenha depressão para entender melhor todo esse processo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada por ficar comigo até o final.